Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa live de hoje é muito especial. Ela vai falar de perto para o coração de vocês e vai ser muito bom a gente ficar aqui. Muito especial. Perdão, acertando aqui a tecnologia, mas já nós vamos nos acertar aqui. Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de amamentar do ponto de vista de mães de mulheres que amamentaram. Então, eu quero receber minhas convidadas com muita alegria, né? São mulheres que amamentaram, mulheres que deram depoimento no livro. Lembra do nosso livro? Amamentar entre o querer e o poder? Então, esse livro, ele fala sobre mulheres, ele fala para mulheres, né? E dentro dele tem depoimentos de 8 pessoas, e das quais 3 estarão aqui hoje discutindo a experiência delas com vocês, comigo, né? E é tão importante a experiência do outro, a gente aprende muito com a experiência do outro, né? Então eu quero convidar a Juliana para estar aqui. A Juliana já deve estar chegando, né? Então eu queria chamar vocês para a gente estar junto. Vai ser um prazer estar ao vivo com vocês, né? E nós vamos devagarinho falando, né? E nos acertando aqui. Mariana já entrou. Oi. Olá, boa noite, Boa Mariana. noite. Seja bem-vinda. Oi. Uhum. Natália também está chegando. Estão me ouvindo? Então, eu estou te ouvindo. A Natália eu não estou ouvindo ainda. O meu tá ouvindo também? Não, o teu tá bom. Natália, você está sem Oi. som? Tocou. Tá dando para ouvir? Bem-vindas. Que bom estar com vocês. Estamos esperando a Juliana, ela deve estar chegando. A Juliana, Só confirma para mim, eu não entendi, você tá me ouvindo? Eu estou. Então tá bom. Tá? A gente está só esperando a Juliana. Ela está falando aqui que não está conseguindo entrar. Ela está aí já? Eu aceitei aqui. Ela aceitou, então ela já está entrando também. Já estaremos nós 4 aqui, né? Então vai ser uma conversa, a gente vai trocar lá. A Ju chegou. Seja bem-vinda, Juliana. Oi! Todas se sintam à vontade para a gente estar juntos aqui. Acho que a internet está lá. Lá, Ju, não estou ouvindo você. Oiê, vê se tá tudo certo? Agora está. Tá com eco? Então, como eu falei para vocês, a Juliana Mechar, médica, mãe de 3 filhos, né? O Romeu, o Luiz e o Miquel. Eu cuidei dos 3 quando eles chegaram. A Mariana é fisioterapeuta, mãe do Frederico e do Henrique. E a Natália, mãe da Isadora. Então, a experiência de vocês vai ser muito importante para outras mulheres também. E as histórias de vocês são histórias de mulheres, né? Que eu ajudei no processo da amamentação e que deram depoimento no meu livro. Eu agradeço muito pela disposição de vocês de repartir um pouquinho da vida e da história comigo e com todas as pessoas que lerão o livro e estão nessa live, né? Que com certeza vai enriquecer. Nós gostamos de ouvir histórias, é isso que eu falei aqui no livro. Nós gostamos de ouvir histórias. Na maioria das vezes, essas histórias são sobre seres humanos e as suas estratégias. Todas nós precisamos de encorajamento para prosseguir. E nas histórias, sempre pode haver sofrimento, frustração, luta, mas também elas nos falam sobre
sabedoria, superação e graça. E é isso que eu queria ouvir, né? Eu acho que a história de vocês fala sobre isso, né? Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e sobre a história de vocês. Aqui no livro, então, é um capítulo inteiro especial sobre depoimentos, né? Então, por quê? Amamentar é sempre um presente, é uma dádiva, de um corpo ao outro, de uma história para outra, e é sobre isso que a gente quer falar. Bom, eu vou falar na sequência que está aqui no meu vídeo, conforme foi chegando, tudo bem? Então, eu queria pedir para a Mariana, que foi a primeira que está aqui em cima para mim, falar um pouquinho sobre a história dela, depois a Natália e depois a Juliana. E aí nós vamos depois bater papo, conversar. Primeiro eu queria dar um tempo para cada uma de vocês falar para nós sobre a história de vocês de amamentação. Mariana, fica à vontade. Tá. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo. Eu nunca fiz uma live, então... Sou tímida, mas estou aqui porque acho que vale a pena compartilhar. Então, eu fui mãe do Frederico com 30 anos e do Henrique com 33. E tive 2 gravidezes tranquilas, né? E apesar da minha tia sempre, né, falar pra gente... A Lilian da Leti é minha tia, para quem não sabe. Com muito orgulho. Sempre falar e falar de preparar o peito e tal. Parece que eu não atentava muito a isso. Eu ficava preocupada com outras coisas, com o parto, com o neném ia ter saúde. Para mim, eu sempre fui uma pessoa muito assim, proativa, né? Assim, eu sempre fui muito assim, não, eu vou dar conta, eu estudei, eu vou não sei o quê. E ter filho para mim foi uma faculdade, porque você não dá conta de nada sozinha, né? Assim, claro que a responsabilidade é sua, mas você precisa de ajuda, né? Assim, e daí eu lembro, né? Começou lá no hospital, eu falava pra minha mãe, não, mãe, não precisa ir lá para casa, eu vou resolver sozinha, eu vou dormir com o neném, eu vou... E era o primeiro filho, né? Tipo, eu não sou muito desse tipo assim, ai, né? Minha mãe tá aí, ela vai saber. Tipo, eu quero que minha mãe fique... Não, eu já queria resolver tudo sozinha. Mas aí, tipo, eu lembro que no último dia do hospital, eu falei, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Tipo assim, não tenho a menor ideia do que eu faço com essa criança. E daí, a amamentação, pra mim, foi um desafio. Assim, é o que eu coloquei no livro, no meu depoimento, assim. Eu não gosto dessa guerra que fica, né, entre as mães que amamentam, as mães que não amamentam. Eu acho, né, hoje em dia tá tudo tão polarizado, assim, na internet, na vida. Mas, assim, para mim, eu falando, né, da minha experiência, nunca foi muito uma questão desistir, assim, para mim, né? Assim, eu achava que se eu tinha o melhor alimento para dar para aquela criança, não importava tanto a minha dor, não importava tanto o meu bem-estar. Para mim, assim, eu já comecei a entender o que era ser mãe ali, assim, tipo, que eu tava me sacrificando por aquela pessoinha que... E eu falava, não, eu lembro que eu falava assim pro meu marido, meu bico pode cair, mas eu vou dar mamar para esses meninos até o final. Tem 2 meninos, né? Eles eram bem assim, tipo... E eu não me acho melhor que ninguém por causa disso, porque eu realmente consegui, mas eu tenho certeza, assim, nessa minha caminhada, que eu só consegui por várias razões, assim. Uma delas, lógico, foi a minha vontade, a outra foi a ajuda de um profissional, que foi a minha tia, porque senão eu não teria conseguido, assim, provavelmente já teria parado antes, porque eu tive complicações, né? E eu tinha muito leite. Eu tenho, assim, eu não tenho muito seio, assim, eu sempre achei que eu ia ter pouco. Eu tinha muito leite, jorrava leite. A minha irmã até falava que eu fedia leite. Na minha casa fedia leite, de tanto leite que eu tinha, assim. Espirrava, jorrava leite de mim. Então, assim, foram várias experiências legais pra mim, porque eu tive... Eu até conto isso no livro. Eu tive 10 mastites. 10. 5 no Frederico e 5 no Henrique. E porque meu marido trabalha em UTI, eu acho que na época era meio colonizado, assim, então aí começava assim, o peito eu ficar com febre, dava gangue, né, gangue embaixo do braço. Mas assim, não me fazia querer desistir, porque eu amei amamentar, eu não amei ficar grávida, não amei. Tipo assim, eu ficava muito preocupada, eu ficava muito assim, né?
Para mim não foi tranquilo, apesar das minhas gravidezes terem sido tranquilas, eu não gostei de ficar grávida. Mas amamentar, depois que passou aquele período, assim, né, eu amei muito, assim, para mim era uma conexão surreal, assim. E os meus filhos sempre gostaram muito de mamar, eles nunca tomaram leite em pó, não sei como é que fala. A gente até tentou uma época, porque eles ficavam pendurados no meu peito, eu fiquei um palito de tomar. E assim, eles mamavam, me sugavam. Mas a conexão assim que eu tive com eles, assim, para mim foi impagável. A minha tia me ajudou muito. Eu tive aquelas fissuras, eu tive que fazer câmera hiperbárica, porque não fechava. Eu lembro que uma vez, quando eu tava na câmera hiperbárica, tinha outra menina lá comigo com o mesmo problema. E eu já tava na quinta já, ela tava na primeira. Eu falei, ai, não, eu já vou desistir. Eu não julgo, assim, porque, né, não tô querendo me achar melhor do que ela, mas pra mim não era muito uma questão, assim, pra mim eu já comecei a entender que eu ia ter que me sacrificar por aquele serzinho, e pra mim tudo bem, assim, a minha personalidade ajudou também, não sei. Mas, assim, eu só tenho boas lembranças. Eu aumentei o Fred até 1 ano e meio, porque ele parou, ele quis, o Henrique até 1 ano e 3 meses. Ele até falava assim, eu lembro que ele mamava um peito inteiro, ele olhava na minha cara e falava assim, outro. Aí ele mamava o outro peito inteiro. Tipo assim, era muito fofo. E pra mim foi uma experiência, assim, que eu jamais vou esquecer. Para mim, resume um pouco a vida, que tem as dores, que tem as coisas boas, e vamos em frente, vamos pro próximo dia. Até quando a gente conseguir ir levando, assim. Então, a minha tia me ajudou muito. Eu lembro que ela vinha em casa, apertava, desobstruía, e daí dava aquele alívio. Então é isso, assim, foi um prazer. Para mim foi um prazer amamentar meus filhos, assim, que eu jamais vou esquecer. Eu falo, né, Mariana? Caiu? Não. Tô te ouvindo. Eu falo, amamentar é uma escolha diária, né, de prosseguir. Sim. Não ficava muito assim, eu ia indo, sabe, até onde eles queriam realmente, assim, é uma escolha mesmo. Talvez acho que a personalidade da pessoa ajude, eu sou uma pessoa meio racional, eu não sou muito assim, né? Então, isso talvez ajude um pouco, mas foi para mim, assim, foi muito, muito, muito bom, assim, muito bom mesmo. Ótimo. Vamos ouvir a experiência da Natália agora. Tá, Vai, tudo Natália. bem aí no meu som? Estão me ouvindo bem? Então, Tá. Bom, acho que a minha experiência é bem diferente, assim, da Mariana, né? A gente é irmã, a gente tem a mesma tia, a mesma história de amamentação ali com a nossa mãe. Mas a minha gravidez foi uma gravidez não planejada, né? E eu acho que a minha história de amamentação começou aí, assim, também, né? Se tinha uma coisa que eu não esperava na minha vida quando eu fiquei grávida, era ficar grávida. E eu acho que isso contribuiu para eu ter várias, assim, angústias, ansiedades. Eu não via uma criança na minha vida naquele momento, assim, né? E quando eu fui pensando em gravidez, em amamentar, me deixava bastante preocupado, porque eu não imaginava a logística de tudo isso no meu momento de vida. Até ali no livro, eu acho que ficou bem legal como você dispôs os capítulos, e eu penso muito que na minha amamentação a história tem muito a ver com o como, né? Porque eu sempre me preocupava como eu vou conseguir fazer isso. Assim, eu não tinha preocupação se era importante, se não era, porque isso eram coisas claras, assim, para mim, a partir da minha história, mas eu tinha muita preocupação como no sentido logístico, assim, né? Eu sou uma funcionária CLT, e acho que isso também foi um aprendizado muito grande, assim, para minha vida de mãe, de que como todas as áreas da nossa vida interferem nesse momento. E eu lembro que na época que eu trabalhava numa empresa bem rígida em relação ao horário, a cartão ponto, né? E eu trabalhava 8 horas e 48 minutos por dia numa empresa muito longe. E eu ficava pensando, nossa, como que vai ser livre demanda? Como que a minha filha vai amamentar de 3 em 3 horas? Eu não vou conseguir oferecer isso para ela. E a única certeza que eu tinha quando eu descobri que eu estava grávida é que eu precisava me manter trabalhando, né? Ainda mais ali na época. Então, isso me deixava muito preocupada, assim, muito tensa. E acho que na gravidez, até mesmo por não ter como resolver isso, né? E ter que esperar chegar o dia e viver, eu meio que não pensei nisso também durante a minha gravidez. Assim, eu não tinha preocupação de se ia dar certo, porque eu sabia que eu tinha minha tia e ela ia fazer dar certo.
Eu também já tinha uma expectativa de que não era algo romantizado, assim, né, pela experiência da minha irmã, por desde criança estar envolta ali no assunto amamentação. Quando criança eu ia na clínica da minha tia, eu via muitas mulheres sofrendo, assim, com isso, então eu não tinha uma esperança e uma expectativa de que fosse, cruzar a perna, pegar no colo e o neném mamar. Assim, eu sabia que ia ser um processo, né, e que ia ter um caminho nisso. E isso me deixou muito nervosa, assim. Então, quando a Isadora nasceu, eu pensei, tá, e aí, né? Como vai ser? Pela experiência da minha irmã, que ela contou que os filhos dela não mamavam leite, né? Outro, isso ainda me deixava mais nervosa, porque eu pensava assim, a minha filha precisa pegar a mamadeira, porque ela vai estar na escola, né, no período integral. Essa também era uma única certeza que eu tinha, que ela ia ficar no berçário no período integral, e ela precisava mamar a mamadeira. Né? Se fosse meu leite, se fosse a fórmula, a gente ia resolver conforme iam acontecendo, mas ela precisava se adaptar à mamadeira. E eu ficava nisso, nossa, mas vai mamar em mim, depois vai mamar na mamadeira, e daí tem todas as interferências, não faz isso, vai confundir, não vai se adaptar. Então tudo isso me deixou muito ansiosa, assim, nesse processo de amamentação. Foi acontecendo, né? Eu só tive 4 meses de licença, então eu também tinha só 4 meses para resolver como que isso ia acontecer, né? Como que a Isadora ia aprender a mamar em mim, como que a Isadora ia aprender a mamar na mamadeira. E como que eu ia conseguir me organizar nessa questão de tirar leite, guardar leite, levar leite no berçário, né? Como que eu ia me adaptar ali à logística da minha vida em relação a isso. Então, isso teve um peso bem grande, assim, na minha amamentação. Graças a Deus, Deus manda os filhos que a gente precisa pra gente. E ela foi muito tranquila, assim, nesse ponto de se adaptar ao meu seio, se adaptar ao bico da mamadeira. Eu acho que a gente nunca teve dificuldade com ela de assim, não querer mais mamar em mim porque ela já estava mamando na mamadeira, ou ao contrário. Então, ela se adaptou muito bem a isso. Acho que Deus ouviu todas as minhas orações. E isso funcionou bem. E foi indo, assim, eu falo no meu depoimento que eu acho que, assim, independente de como você vai amamentar, amamente, né, independente se vai ser um dia, se vai ser por um período curto, se vai ser por muito tempo, se vai ser com ajuda de complemento, se sem complemento, tenha essa experiência, né, porque eu acho que é o melhor que você pode oferecer para o seu filho, e para mim foi muito isso, assim, né, como a gente conseguiu. Né? Então, eu acho que eu tive 2 momentos, assim. Primeiro, eu lembro que o meu pediatra, ele é muito amigo da minha tia e conhece toda a história de trabalho dela, assim, com a amamentação. E numa das primeiras consultas que eu fui, eu muito nervosa com essa questão do como eu vou conseguir, ele me fez uma receita de remédio, assim, né? E a hora que eu fui ler a receita era: Natália, amamentar para você não vai ser uma técnica, vai ser um ato de amor. Né? Então, acho que eu tive essa desconstrução, assim, de entender que ali na minha história, por mais que tivesse toda a parte da técnica por trás, né, com a ajuda e o trabalho da minha tia, também ele, para mim, era um ato de amor entre eu e minha filha que a gente tinha que construir. Eu acho que teve esse momento, e o momento de aceitar que ia ser como desse, assim, né? Se ela mamasse em mim o tempo todo, ok. Se ela não mamasse em mim o tempo todo, também ok. Que era o que a gente tinha ali para o momento. Então, acho que a minha história de amamentação foi essa, assim, em resumo. Eu amamentei 9 meses daí, né? Consegui amamentar 9 meses. Eu não tive, assim, muita dificuldade em relação a mastite, a essas questões. Eu sou meio mais dramática, então tudo me doía, mas era uma dor mais acho que de dramática, assim, de saber que a minha tia estaria ali a qualquer momento que eu precisasse, do que de dor fisiológica, assim. Então, acho que isso também. Eu pensava, nossa, nem vou ter uma mastite na vida pra contar a história. Minha irmã teve 10 e eu não tive nenhuma, né? Então, acho que pra mim foi tranquila. Ela mamou até 9 meses. E sempre intercalando, né? Entre a mamadeira e o meu peito. Então, foi uma história do jeito que deu pra gente, assim, muito bom. Foi muito bom para vocês, né? Com certeza, muito bom. Bem especial. Cada um tem uma história. E você amamentou a Isadora, né? Com todas essas dificuldades por um tempo tão importante. Né? Sim, conseguimos. Vínculo que era tão importante. Quando uma gravidez não é planejada, favorecer esse vínculo também é muito importante. E isso foi muito legal nesse processo de amamentação.
E agora a Juliana, vamos lá, Ju, conta a sua história desses três meninos aí. Bom, boa noite. Eu tenho três meninos, né? Com a diferença bem pequenininha. Eu tenho um de 7, um de 6 e um de 4. E eu, diferente, assim, da Natália, eu deixei tudo muito romântico. Para mim, eu achei que amamentar fosse assim, eu fosse ter o bebezinho, e aí eu fosse chegar do hospital, eu fosse estar bem linda e colocar o neném, ele já fosse pegar no peito, ia ser mil maravilhas. Meu marido ia chegar do trabalho, eu estaria de licença maternidade, ia fazer a janta, e achei tudo isso que a gente imagina. Só que não, né? Só que o que aconteceu? Eu, como médica, também tive um preconceito de chamar, de saber o quanto era importante em ajudar realmente a nos guiar, né, nesse passo de amamentar. Então, as minhas amigas sempre falavam sobre a Dalete, mas a gente acaba, não, eu consigo, eu sei, eu sou médica, eu passei na parte de ginecologia. Então, assim, a gente acha que a gente sabe, né? E aí, eu fui para o hospital, tive o Romeu, que é o meu primeiro filho, e lá mesmo, lá na maternidade, eu já não consegui nada, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E aí, na hora, eu já liguei para a Dalete, que eu já tinha o telefone dela, mas eu não tive um preparativo antes. Então, eu preparei tudo, o quartinho, a malinha, eu romantizei tudo, mas eu não lembrei, assim, eu não quis essa parte, né? E aí a Dalete prontamente já foi no mesmo dia. E aí já começou todo o processo de ajuda. Uma mãe desesperada e uma criança também. Meu filho só dormia, né? Então, assim, ele não mamava, ele não pegava meu peito, né, Dalete? E aí a gente, assim, a gente começou a se ver várias vezes, a gente se via, tinha dia de 3, 4, né, assim, e cada vez que a Dalete falava que ia viajar, aquilo lá já me agoniava, assim, eu falava, meu Deus do céu. E aí a gente foi aos pouquinhos, né, até que eu romantizei tanto que o meu filho eu não conseguia amamentar ele igual um nenenzinho, assim, né? Então, com a ajuda da Dalete, eu consegui amamentar ele ao contrário. Então, eu jamais imaginei que ele ia mamar. Eu lembro a primeira vez que ele pegou, foi assim, virado assim ao contrário, meu marido segurando, eu toda descabelada, e então aquele caos, né? Mas aí, assim, aos pouquinhos eu tinha muita angústia que eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar para o consultório. E eu também tinha muita questão da livre demanda, né? E acho que aos pouquinhos a gente foi se encaixando, eu e ele, e acho que realmente tudo dá certo. Eu também, igual a Mariana, eu tive várias mastites, né, Dalete? Tive fissura, fui parar no hospital. E eu sempre quis amamentar, mas por alguns momentos, principalmente no começo, eu repensei em assim, ai, seca meu leite, pelo amor de Deus, eu não quero mais, isso não me pertence. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre escutei da Dalete foi que ela falava assim, vai no seu tempo e tá tudo bem. Então, assim, isso era uma coisa que, assim, se tá muito sacrificante, espera, calma, isso parece que vai acalmando a alma, né? E deu tudo certo. Acho que o primeiro foi mais difícil. Aí o segundo, a Dalete veio antes, a gente já conseguiu preparar um pouquinho a mama antes. E aí as coisas foram melhorando. E o terceiro já virou bezerro, já, né? Mas foi muito bom. Pois é, cada história é diferente e ao mesmo tempo tem coisas iguais, né? Então, tem coisas tão diferentes e, e também o que move, né? Esse amor, essa vontade, essa garra que vocês três tiveram e que lutaram por isso de formas diferentes. A Juliana, eu lembro, teve muito leite, né?
doou muito leite para o banco de leite. A Mariana também doou, né? A Natália já tinha um pouco mais de dificuldade, talvez pelo estresse que ela estava vivendo, né? Mas as dificuldades foram trabalhadas a cada dia. Né? É isso que eu acho que a gente tem que entender. Que a mulher que amamenta, ela precisa ser resiliente. Como diz a Mariana aqui, é uma escolha diária. Tipo os alcoólicos anônimos. Hoje eu não vou beber, hoje eu vou conseguir amamentar. Essa noite eu vou acordar de madrugada para dar de mamar. E amanhã o dia começa de novo. E depois, quando o bebê começa a interagir, começa a olhar, começa a fazer carinho no rosto, igual o Frederico fazia, e olhava para a mãe dele e falava, ô, tu, mamãe. Aí as motivações vão mudando, e isso é importante. Mas eu acho que, pelo que vocês três falaram, em algum momento vocês ficaram divididas entre o querer e o poder, não é verdade? Na escolha do livro, eu falo isso, que é uma contradição que a maioria das mulheres vive. Algumas querem e não podem, outras podem e não querem. Quando que foi esse momento para vocês? Bom, o meu, com certeza, foi quando a minha licença maternidade acabou. Né? Nas últimas semanas ali de licença, eu me vi num desespero, assim, que eu estava passando pelo processo de adaptar a Isadora com 3 meses no berçário, tendo que me preparar para voltar para o trabalho de novo, e eu só pensava assim, não vai dar, não tô afim, é muita coisa que eu tô lidando ao mesmo tempo, a Isadora tá bem, tá saudável, ela mama na mamadeira e não vai dar, né? Então, assim, eu acho que foi nesse momento que para mim foi um divisor, assim, ou vai ou não vai. E eu lembro que é muito isso, assim, é só mais um dia, só por hoje, né? Daí eu lembro que quando eu chegava à noite com ela na minha casa, e daí eu colocava ela para mamar, ela ainda queria. Daí eu falei, então tá bom, então vamos mais um dia. Né? E aí foi até completar os 9 meses. Mas com certeza, quando eu tive que voltar para o meu trabalho, eu tive que tomar a decisão, não, porque eu acho que quem tomou a decisão foi ela. Mas eu me vi nessa ambiguidade, assim, né? Putz, se eu fizer isso, que mãe ruim que eu vou ser. Ai, não, eu tenho que fazer o que eu dou conta. Você fica nesse vai e não vai, assim, né? Então, para mim, foi nesse período de volta ao trabalho. E para você, Ju? Então, para mim, caiu um pouco. O momento mais difícil de tirar, foi isso? Não, quando você ficou na contradição entre querer e poder, quando você falou, e agora? Então, para mim, foi todas as vezes que eu tinha as mastites, as fissuras, eu ficava, e agora? Ah, vou continuar, mas é igual a Mariana falou, acho que a gente ia um dia por vez, né? Daí, e eu acho assim, uma coisa que fez acho que para mim fez muita diferença foi esse acalento que você tem, sabe? De chegar e a gente se sentir querida e essa coisa de amor mesmo, sabe? Eu fui muito cuidada, eu acho que isso fez muita diferença. Toda vez que eu tava meio assim, ai, não vou. Aí a pessoa, tipo, se você ia e aí eu sentia a vontade de continuar. Ju, caiu um pouquinho a sua internet, eu acho. Juliana, Ju, caiu a tua internet. Deixa a Mariana falar, depois a gente volta para você. Viu, Ju? Caiu a tua internet? Mariana, fala, você, vamos lá. Então, é engraçado, porque quando eu penso nisso, o meu jeito, assim, a minha irmã me conhece também, eu não tive essa coisa, assim, para mim eu tinha que conseguir, entendeu? Tipo, para mim eu não tinha essa querer e poder muito, assim, eu não tinha essa opção. O meu jeito, assim, de ser, eu já vem a culpa junto, e eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, né? Então, assim, essa cobrança já começava aí. Eu falava, não, eu não tenho opção de não dar mamar para ele, eu vou dar. Entendeu? Então, assim, eu não tive muito isso, tá? Não tô querendo, igual eu falei, não tô querendo achar que eu sou melhor que ninguém de jeito nenhum, mas eu não tive o meu sofrimento, para mim, essa cobrança que eu tenho muito grande dentro de mim, assim, por várias coisas. E essa coisa, assim, tipo...
vai dar certo, entendeu? Então, assim, e a culpa materna, não, mas se é assim, melhor para eles, por que eu vou dar mamadeira? Eu já me sentia culpada de dar mamadeira para eles. Então, assim, para mim não teve muito isso. No comecinho que eu fiquei meio assim, tipo, ai, quando que vai dar certo, né? Mas depois eu não tive muito isso, assim. Mas eu acho isso que a Ju falou da minha tia é muito bom, porque você cuidar de uma pessoa, né? A gente trabalha na área da saúde, vai muito mais do que a técnica, né? Eu acho que hoje em dia tem muita técnica, muita gente fazendo tantas coisas, mas assim, eu acho que até essa formação que a minha tia tem, da questão mais psicológica, da questão humana, porque é muito assim, multi, né? Fatorial. Não é só você chegar lá, apertar o peito da mulher e ir embora, né? Você ter esse acolhimento. Eu acho que isso faz muita diferença, assim, também, porque a gente se sente meio sozinha. Mas eu não tive tanto esse dilema, assim, porque... E eu tenho, assim, ó, eu considero que eu tenho alguns privilégios. Eu trabalhava meio período, né, assim. Então, assim, eu conseguia ficar com eles a tarde inteira, eu trabalhava de manhã. Então, assim, Isso faz eu tinha uma diferença. rede de apoio, né, assim, eu considero que eu tenho esses privilégios, né, nesse sentido, assim. Mas eu não tive tanto esse dilema, assim. Pelo menos a minha experiência, não. Entendeu? Não que eu era, tipo, é super poderosa, vou conseguir. Mas, assim, não era isso, não. Mas eu não pensava muito isso, assim. Tipo, eu me cobrava, não, vai ter que dar certo. Não sei de que jeito, nem que meu peito caia, entendeu? É assim que eu pensava. Ju, você quer falar mais? Você quer terminar o que você estava falando? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu fiquei em dúvida algumas vezes quando a gente tem dor, né? Assim, as mastites, quando eu precisei ir para o hospital. Mas aí eu lembro às vezes, assim, você conversando com outras mães, né? E mães querendo amamentar, e daí você com tanto leite ali falava, né? Então eu lembro que eu encontrei mães no corredor com os filhos na UTI. Eu falava, gente, eu tenho aqui, né, o privilégio. E aí, acho que assim, é bem isso. É um passinho de cada vez, né, Dalete? Acho que é sem muita cobrança. E acho que é um segundo por vez, eu acho. Oi! Então, gente, essa. Caiu. Tá. Que eu não estava ouvindo, mas só queria falar para vocês ficarem tranquilos, porque é uma live de mães. E eu sei que os filhos estão em volta de vocês. Eles estão bem-vindos. Oi, Tem um aí. Falar um oi aqui. Eles estão bem-vindos, tá? Oi, Henrique, lindo. Hein? Você é muito lindo, meu amor. Olha lá, é sabido. Foi. Olha lá, é sabido porque ele mamou muito esse menino. Então, e as personalidades fazem com que você tenha pesos diferentes, né? Para alguns, isso que eu falo, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Essa é forte, essa é fraca, essa quis, essa não quis. Por quê? Porque os limites são muito pessoais e eles têm a ver com o todo daquele momento, né? Então a gente se cobra, e para algumas isso às vezes fica muito pesado. E por isso que nós temos que sempre acolher. A Mariana falou isso, né? A Isabela. Gente, sobe muito rápido aqui. Vocês têm que entender que eu não dou conta de ler tudo que sobe. Eu queria ler tudo que todo mundo está falando, mas eu não consigo. A Milena entrou agora, a Isabela Janine já entrou, a Lélia, a Laine, todo mundo está aqui. Sejam bem-vindos, né? E amamentar é bem isso. Ele tem a técnica, mas tem o porquê, tem o subjetivo. E a gente tem que entender esse subjetivo, porque senão nós podemos ter a melhor de todas as técnicas e nós não vamos dar conta de ajudar as mães naquilo que ela precisa. Porque é bem isso que eu falei a live passada, vou falar essa e falo sempre, que é o que o João Aprígio fala. Né? Nós somos biologicamente determinadas, a amamentação é biologicamente determinada na raça humana, porque nós somos mamíferos, mas é socioculturalmente condicionado. Então, o tipo de trabalho que você tem, a Natália tinha que voltar com 4 meses, a Juliana tem consultório, tinha que voltar também, a Mariana teve o privilégio de ter 6 meses de licença no segundo, no primeiro foram 4. Então, isso tudo acaba
pressionando, interferindo. E essas histórias de vocês vêm mostrar como que a gente consegue dar a volta por cima, são pedras. Lá no livro que a gente tem aquela história da amamentação, que eu espero que todas vocês façam, fotografem e marquem o Poder Amamentar lá depois, né? Então, são pedras que a gente contorna, tira do caminho e acha pontes para passar por cima, mas dá conta. E é isso que vocês fizeram. Então, se vocês tivessem que resumir assim, rapidão, o que foi mais difícil e o que deu mais prazer na amamentação? Vamos lá. Vai, Natália. Pensando. Peraí, tô pensando. A Natália está pensando. Vai, Não, assim, para mim o mais difícil foi a logística, né? Dar conta de tudo que eu precisava dar dentro ali dos horários estabelecidos que eu tinha e priorizar isso para minha filha. Isso para mim foi muito difícil. E o mais prazeroso foi que era o meu momento com ela, assim, né? Do jeito que eu amamentava, assim como a Ju falou, eu não conseguia segurar a Isadora na posição de bebezinho, ela era muito preguiçosa, então eu também tinha que ficar ali na bochecha dela, uma mão segurava a bochecha, outra mão segurava meu peito que é grande, era todo um lugar, assim, um momento. E muita gente não viu esse momento, porque eu não conseguia fazer isso em qualquer lugar, então eu ia meio que mesmo pro meu quarto, eu não tenho muita foto disso, mas é um momento muito meu, assim, e dela, né? E hoje, assim, pra mim, o que foi prazeroso na época são esses momentos que eu construí com ela, assim, né? A minha história e a dela, só nós duas, assim. Acho que é isso. Ju, quer falar? Eu acho que para mim o mais difícil foram, como eu tinha muito leite, né, da Lete, eu tinha que ficar tirando muito. Então eu lembro que eu só apertava, lembra? Jorrava assim, né? Então eu lembro eu acordando de madrugada, tendo 2 ou 3 vezes na madrugada tirar. E eu enchia assim o congelador e mandava. Eu lembro assim de madrugada eu queria dormir, eu queria descansar, mas não tinha jeito, eu tinha que tirar. E assim, eu acho que o melhor, né, o mais foi esses momentos mesmo. Eu acho que foram momentos meu com os 3 de maneiras diferentes. E eu acho que isso foi muito, muito gostoso. Essa emoção nossa, né? Esse amor entre esse vínculo. E assim, uma coisa legal também é que meu marido participou muito. Então, acho que mesmo eu amamentando, ele sempre estava ali junto, me ajudando a tirar leite. Então, acho que uniu muito a gente. Tanto é que eu falei que eu ia vir aqui, ele falou, eu que devia estar lá falando também, sabe? Então, acho que foi um momento que a gente acabou se unindo, porque eu achei que eu ia ficar muito linda, assim, externamente, eu tô falando, né? Então, dando mamar e tal. E, na verdade, o exterior não estava tão lindo. Mas eu acho que tinha por trás de tudo aí, tinha uma mãe, um marido ajudando, um pai se formando. E eu acho que foi isso que foi legal. Que legal. Para mim, assim, o que foi... Acho que 2 coisas que eu vejo como difíceis, assim, foi a dor, que eu senti muito no começo, até os 3 meses, doeu para mim bastante. Eu lembro quando o Fred vinha, que era mais guloso, meu dedo do pé fazia assim, ó, de tanta dor que eu tinha. Tipo, eu me contorcia, assim, que eu lembro, né, que me marcou. E acho que, assim, na verdade, eu acho que como tudo para mim, assim, não tudo, mas muita coisa em ter filhos, né? Eu acho que é difícil essa desconstrução que a gente tem que fazer, né? A gente realmente, apesar de eu não ser tão romântica, assim, igual a Ju falou, eu já sabia meio também. Não que eu já sabia, mas assim, eu não romantizava muito, mas desconstruir, assim mesmo, né? Tipo, que não ia ser perfeito, que, assim, tudo, né? A situação não ia estar do jeito que eu queria, porque eu sou um pouco, assim, né? Uma pessoa meio controladora. E, assim, os filhos, eu falo, foi uma universidade para mim, foi uma faculdade de como amadurecer, assim, porque você não tem o controle da situação toda, por mais que você se dedique. No meu caso, deu certo por várias, né? Assim, vários fatores, igual você falou.
não é um fator só. Então, tem o emocional, o social, o seu trabalho, a sua família. Então, acabou dando certo por isso. Mas acho que essa desconstrução para mim foi um pouco difícil, né? Porque eu tentava planejar tudo certinho e os filhos te tiram aí totalmente do trilho em várias áreas, assim, né? Mas ao mesmo tempo foi difícil e bom, porque eu acho que isso é ser mãe, assim, também. Você acaba sendo uma pessoa melhor, né? Porque você percebe. Ah, o marido ajudou também, ó, ele falando lá. Muito. Ele super me incentivava, ele ficava todo orgulhoso que os meninos mamavam. E mostrava pra todo mundo que os meninos estavam gordinhos. Ele sempre, assim, tipo, me incentivou muito, assim, muito mesmo. Ficava à noite comigo também, quando eu tava dando mamar, ele ficava do meu lado. Eu acordava ele, Beto, vem ficar comigo aqui que eu tô dando mamar. Aí ele ia. E assim, pra mim... Água de coco, né, Mariana? Água de coco, coitado, prejuízo total. Em casa Água de coco. E assim, pra mim, o que fica de positivo é... eu acho muito assim, sabe? Eu sei que tem pessoas que não conseguem e eu não julgo, mas o que eu vejo, assim, tipo, não em todas as pessoas que não conseguem, eu fico muito triste com pessoas que nem tentam, sabe? Assim, eu vejo assim também que as pessoas, às vezes, assim, qualquer tipo de desconforto ou qualquer tipo não sei, eu acho que tem muita gente, eu via no meu redor, assim, muita gente, assim, que não fazia questão, e aquilo me machucava, assim, porque falava, meu, como, sabe, assim, não que me estava melhor, e eu sei que por várias razões as pessoas não conseguem, mas, assim, pra mim, o que ficou de bonito, assim, lógico, foi meu vínculo com eles, que com certeza, assim, ficou muito profundo, né, lembro até hoje das mãozinhas, das falinhas, da boquinha, acho que esse vínculo, né, para eles e para mim foi muito forte. E também de uma superação da gente como família, né? Assim, da gente, minha, dos meus filhos, meu marido. É uma superação, uma vitória, né? Não é que você quer ser chamado, mas para mim eu me considero, assim, tipo, que foi uma vitória a gente ter conseguido, porque tiveram vários obstáculos. Acho que teve pessoas que foram pontes, né? Você foi uma, o meu marido foi outra, né? Minha mãe. Foi isso, assim. É verdade. Aliás, eu acho que a gente podia fazer uma live dos maridos. O que vocês acham? legal. Né, Ju? Eu acho que os pais teriam que falar. Coitado. Pobre coitado. Acho melhor não falar, não. Não, ele falou aqui que faria tudo novamente. Eu lembro do Beto trazendo água de coco desse tamanho, assim, para a Mariana, com um canudinho para amamentar. Né? Porque amamentar dá sede, gente. Amamentar dá sede. E água de coco repõe, né? Dá uma energia, assim, né? Não entendi. Então, o que vocês acham, né? Se vocês tivessem que dar um conselho para uma mulher que está grávida ou que está começando a amamentar, O Wilson te mandou. Eu daria, procure uma profissional. Procure uma profissional, não acho que você sabe tudo. Assim, apesar de a sua doação às vezes não vai ser suficiente, entendeu? Acho que você tem que se informar, procurar uma profissional, acho que isso é essencial. Acho que o meu conselho é tenha uma rede, assim, né? Eu acho que desde profissionais competentes ao seu lado, e acho que assim, a família, amigos, né? Eu acho que é uma hora que ao mesmo tempo é só sua, mas também é uma hora de muito compartilhar, assim, né? Eu lembro, às vezes, da minha irmã junto comigo enquanto eu mamava, fazendo dar risada, tentando transformar o negócio, né? Às vezes ali em mais tranquilo. O meu marido, amigos, né? Muitas vezes você tá ali sozinha de madrugada, você sabe que tem uma amiga também na mesma situação, vocês trocam ali uma mensagem, vocês têm alguém para falar. Então, eu acho que desde ter um profissional competente do seu lado, né, para te acolher, para te ajudar com a técnica, e também você ter uma rede de pessoas que te apoiem aí nesse momento e que tornem ele ainda mais especial junto com você. Ju, Eu acho que assim, tudo que você entende o que você está fazendo fica mais fácil, né? Em tudo, até no tratamento de uma doença, numa prescrição de um óculos. Então, assim, ó, por exemplo, o livro, ele explica tudo, ele explica as partes do leite, né? O que vai nutrir, o que é mais líquido. Então,
tudo, as experiências, quando voltar a trabalhar, quando não voltar, essas angústias, o pai. Então, assim, eu acho que se você puder ler o livro, entender mesmo, eu acho que vai fazer toda a diferença, porque eu não me preparei. Então, eu acho que ficou muito mais difícil, porque daí você tem que cuidar do neném, aí você tem que cuidar de você. Se você conseguir já saber um pouquinho antes, né? Eu acho que você consegue encontrar um caminho melhor, assim, eu acho que mais saudável. Eu acho assim, vocês falaram coisas muito importantes, né? Primeiro é você. Ela tá falando. Primeiro é você conhecer, né? Você saber. Tem um autor, o Moscovici, ele fala que nós temos medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido nos assusta. Nós temos que achar uma explicação para aquele novo que nós estamos vivendo. Então, quando você conhece antes, você tem mais forças para enfrentar as dificuldades que aparecem. Né? Então, e uma coisa que eu acho que foi bem... Uma coisa que eu acho que vai de encontro ao que a Ju falou e que no seu livro acho que traz de uma forma muito legal é essa história do conhecer, assim, né? Quando tem aquele capítulo até quando eu fui amamentada, né? Para mim também, na minha história, o papel da avó na amamentação, assim, também, né? O quanto minha mãe colaborou também para que esse processo de amamentação também fosse tranquilo, né? Seja compartilhando a história dela quando eu amamentava, né? Até para, assim, alinhar as expectativas, eu saber como tinha sido comigo, e também, assim, trazendo memórias mesmo afetivas que eu percebia que ela tinha para comigo e que eu queria construir para minha filha, assim, né? Então, acho que esse capítulo do seu livro também é muito legal, que vai de encontro a ter o conhecimento, mas, assim, de entender como foi com você também, né? Eu acho que desde então o vínculo já começa sendo criado, assim. E às vezes a gente fica muito na informação técnica, o que é colostro, o que é isso, que dia que o leite vai descer, que dia que não sei o quê, e não se atenta a essas informações mais, como você disse, também subjetiva ou de vínculo emocional, assim, que envolve a amamentação, né? Então acho que isso é legal. É verdade. É verdade, Natália. Conhecer a história da gente é muito importante, né? Porque você vai repassando de geração em geração aquela experiência e vai fortalecendo. Então, a Cris, que vai ser vovó agora, saiba que a sua história e a sua ajuda vai fazer diferença. A rede que a mulher tem faz diferença. Eu lembro que a Ju, a mãe dela, veio ficar com ela de outra cidade, o marido ajudava, a Mariana, a Natália, essa rede. E quando a gente está perdida naquele cansaço, porque filho novo dá cansaço, na insegurança, na dor, você não lembra da rede que você dispõe. Então, é importante você verbalizar seus limites, pedir ajuda. Mãe, faz isso por mim. Porque eu falei esses dias, vocês principalmente são de uma geração que são super mulheres, vocês aprenderam a dar conta de tudo. E não é assim. O pós-parto, a mulher fica mais vulnerável emocionalmente. Ela precisa de uma retaguarda. Quem amamenta precisa de colo também. Eu também concordo, Lélia Dionetti, que a tia-avó também ajudou muito a Mariana e a Natália. As duas tias-avó, né? Então, essa rede faz diferença. Né? Porque eu acho que é muito aquilo que você falou, né? Todo mundo está olhando pro bebê, né? Mas às vezes ali quando você tem sua mãe ou outras pessoas que representam essa figura, ela olha para você, né? E eu lembrando aqui um pouco da história, não sei se a Mariana lembra, mas a nossa mãe, ela não tinha coragem de ver a gente dar mamar. Ela não gostava muito de ficar ali vendo a gente dar mamar. Então a gente ficava mais com a Dá, eu ficava com outras pessoas e a minha mãe estava no por trás, né? Então, assim, eu acho que você ter pessoas que viveram essa história com você gera uma empatia muito grande, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela não estava ali, mas ela estava dando um jeito na casa, ela estava passando as roupinhas do bebê, e isso também é sobre amamentar, né? Isso também é sobre te ajudar no momento de amamentação, né? Então, acho que é muito legal. Isso é importante, né? É ser cuidada. Para você dar colo, você precisa ganhar colo. Da mãe, do marido, das tias, da sogra,
da família, dos amigos, né? Alguém fala, olha, eu vou deixar aí um bolinho para você tomar café amanhã à tarde. Deixa que... Você quer que eu leve a roupa na lavanderia para você? Você precisa de alguma coisa? Então, essas coisas fazem diferença. Poupar a mulher de trabalho, reforçá-la emocionalmente. Eu falo que tem a logística, o apoio emocional e o logístico. O emocional é, filha, eu tô aqui, conta comigo. Ou para o marido falando para a mulher, eu te amo, eu tô junto, nós estamos juntos nessa. O logístico é, deixa que eu faço supermercado. Não vai dormir agora que o nenê dormiu, que eu lavo a louça para você. Ou levantar de madrugada na hora que ela estiver dando mamar, né? Gente, o Luiz está me falando aqui que o tempo está acabando. Então, eu queria ficar conversando com vocês mais tempo. Mas, assim, uma última palavra, um tchau de vocês. Eu agradeço muito, muito, porque vocês estavam aqui, né? Eu acho que a última palavra é que, assim, tem que fazer, né? Tente, faça do jeito que der, como der, nos dias que der, né? Na quantidade de tempo aí que der, mas faça, porque é uma história para sua vida, é algo para a saúde do seu filho e com certeza vale a pena, assim. Acho que é isso. A minha última palavra também, assim, valeu muito a pena essa doação, né? Filha, doação para sempre, então é só o começo, né? Assim, A primeira das questões, né? Mas é muito, assim, tentem, né? Assim, e tem muita história para contar depois. A gente tem muita história aqui em casa para contar de alimentação. A minha última palavra é que é bem isso que vocês falaram de história. Eu espero ter 3 norinhas e logisticamente, ou essa questão de amor, assim, eu espero poder abraçar elas da mesma forma que eu fui abraçada. Obrigada, né, Dalete? Gratidão. Obrigada, minha tia mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui. Foi muito bom estar com vocês, cuidar de vocês, né? E, gente, quem quiser o livro, é só ir lá no Poder Amamentar, no Instagram, @poderamamentar. Tem um link lá do site que dá para você comprar o livro, né? Quem comprar no dia de hoje vai ter 10% de desconto. É só pôr lá Poder Amamentar 10, né, Luiz? E ele está com preço de promocional de lançamento durante todo esse mês de setembro. Né? Então, como as meninas falaram, eu tentei fazer desse livro uma conversa com as mães. Eu tentei fazer uma linguagem bem coloquial. Obrigada, Cristina, pelo elogio do meu trabalho. Mas, assim, eu queria que as mães se sentissem abraçadas, acolhidas, porque informação tem muito. É só clicar lá no Google que você consegue a informação que você precisa. Mas o acolher, o entender limites, né? Então, isso é muito importante. A Vitória já está pondo ali, minha assessora especial do Poder Amamentar, está ali, cupom Poder Amamentar 10. Quem comprar hoje vai ter 10% de desconto, né? Então, lá no link do Poder Amamentar. Eu agradeço muito, de coração. As histórias de vocês precisam ser contadas para os seus filhos, para as suas noras, para os seus genros, porque vocês receberam um legado das suas mães. E vocês construíram uma história linda. E vocês vão deixar um legado para os seus filhos. E isso é muito precioso. Isso não pode ser perdido, né? E é isso que eu quis construir com esse livro, né? Então, eu agradeço muito a presença. Quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, eu convido vocês a estarem aqui. Nós vamos estar com mais 3 pessoas, 3 mulheres que eu atendi, que deram depoimento aqui no livro, né? A Luana Blanco, a Renata Saão e a Mariana Faria, que está aqui com a gente na live. Obrigada, Ana Carla. Ana Carla acabou de ver minha mãe lá, não pude nem estar com ela. Obrigada, viu, querido? O seu trabalho também é lindo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. A live vai ficar gravada, depois a gente passa o link no YouTube para vocês assistirem de novo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, vai, parabéns. Obrigada, meninas. Obrigada, Dara. Boa noite. Tchau, Ná. Tchau.